Olá, obrigada por você estar mais uma vez aqui comigo, versículo após versículo. Tem uma folhinha do gravatinho aqui na frente do meu rosto, né? Mas antes que eu me esqueça, eu quero te mostrar a florzinha dele que eu disse para você que eu traria a hora que ela desabrochasse. Olha que delicadeza, que coisa mais maravilhosa. Bom, nós vamos falar hoje de algo muito importante, um assunto muito profundo, que não se esgota num momento tão pequeno como esse, mas eu quero deixar para você. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, começa no verso 10, verso 9, parte B. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa palavra por si só, se realmente nós não temos a mente de Cristo, não temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós não vamos, vai dar nó na cabeça da gente. Mas como ele próprio diz no final, que resume tudo, nós temos a mente de Cristo. O que seria a mente de Cristo? A mente de Cristo é nós sendo habitados pelo Espírito Santo, que nos ajuda a ter a palavra revelada, a palavra que nós costumamos dizer, a palavra rema. Aquela que nos mostra, aquela que nos traz entendimento, nos traz condição de caminharmos nesse mundo, de termos percepções, de aplicarmos o que nós temos aprendido da palavra de Deus, que de uma maneira natural, de uma maneira comum, nós não teremos. Olha que coisa linda esse passarinho cantando, viu? O nosso fundo musical, que o YouTube não vai nos cortar, porque né, nós não podemos usar músicas de outras pessoas sem consentimento. Olha aí, mas esse aí veio de Deus. Ele está cantando direto, você está ouvindo. Então nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o próprio Espírito Santo que veio, que Jesus nos deu, para nós termos condição de nós interpretarmos, de nós entendermos, de nós termos convicção das coisas. Se estamos passando por algum conflito, por alguma situação difícil, para onde nós vamos apelar? Vamos para o telefone? Claro que nós não caminhamos sozinhos. Deus coloca pessoas na nossa vida que podem nos ajudar, que podem nos ouvir, pessoas preparadas espiritualmente. Isso é real. Não vamos ser radicais com aquela palavra que diz, né? Maldito é o homem que confia no homem. Aí é num contexto, numa situação diferente. Mas Deus prepara pessoas para que nos ajudem, para que nos ouçam, que têm mais experiência, maturidade, caminhada espiritual. Isso é real. Mas Ele nos diz que nós só poderemos entender as coisas espirituais tendo o Espírito Santo em nós. Senão nós vamos ficar patinando, porque há muitas coisas no mundo espiritual, há muita coisa que naturalmente não dá para entender. Quando nós oramos, quando nós buscamos. Quando você desligar esse vídeo, você pode ir para o teu quarto e orar e abrir a palavra e pedir, Deus, fala comigo. E você vai ter aquela convicção profunda de que Deus está falando algo com você sobre as suas angústias, sobre aquilo que você busca. Porque todos nós buscamos coisas todos os dias, todos nós queremos compreender
E Deus nos dá a paz que transcende a compreensão humana, nos dá a convicção, nos dá aquela palavra espere, ou então sim, não, mas é com a mente de Cristo, é com a ajuda do Espírito que nós podemos realmente entender essas coisas. É pedindo ajuda a Ele, e Ele dá a quem pede. Ele tem o prazer, Ele não nos fez para estarmos aqui no mundo perdidos, soltos, em meio a tantas questões difíceis, em meio a tantas conturbações, quantos conflitos, violências e tudo mais. Então nós podemos sim termos, Ele nos dá, mas se nós achamos que não temos, pensamos que Ele dá, sabe? Eu não sei se Ele vai dar para você de imediato, eu não sei se vai ser um processo, mas Ele é sábio para dar a você essa presença plena do Espírito Santo, para que você possa, como a palavra que falou, né? Ninguém, ele fala que no finalzinho, a minha letrinha da Bíblia está muito pequenininha, preciso apelar aqui para outro óculos. Ele diz aqui, quem não tem Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque são loucura, só são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Às vezes nós passamos pelo mundo e somos até tidos como pessoas malucas, pessoas estranhas, pessoas diferentes, sabe? É porque é isso aí. Mas a própria Bíblia fala, aqueles que são de Cristo são considerados como loucos. Mas que bom ser louco por Cristo, ser considerado louco por seguir a Cristo. Isso é maravilhoso. É diferente, sabe? Ainda que tenhamos tribulações, ainda que tenhamos, como Jesus falou, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós temos aquela paz, podemos ter momentos, tal como qualquer ser humano, até de explodir, não ferir o outro, né? Mas de ter crises, porque é natural, é humano. Nós não seremos super mulheres, super homens, podemos ser melhores, podemos ter o espírito, né, de autocontrole, na busca, na oração. Quanto mais buscamos, mais alcançamos essa plenitude, essa tranquilidade, essa certeza. E os problemas da vida, as coisas que vêm e não deixam de vir diariamente, não serão como é para uma pessoa que não tem, que está solta. Nós aprendemos a entregar incondicionalmente as nossas vidas a Deus e a remar a favor da correnteza. Crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um tempo certo, que Ele está cuidando. E as coisas humanas, a nossa vivência humana, ela vai ser controlada, ela vai ser submetida ao Espírito Santo de Deus, que nos dá todas as coisas, que nos ensina. Eu fico muito limitada com as palavras, porque são verdades tão profundas, tão lindas, tão espirituais. Nós vivemos num mundo natural, não sobrenatural, que a briga com as palavras vai ser constante. Mas eu desejo para você que realmente esse discernimento espiritual, essa dádiva que Deus dá, dádiva dá, né? Estou sendo até redundante, pleonasmo, dádiva dá, Ele nos dá, aquele que o pedir, que você receba, meu irmão, minha irmã, a totalidade do Espírito Santo de Deus. E no dia de hoje, olha, que coisa mais linda, que coisa mais delicada, gravatinha, é chamado gravatinha. Eu creio que é devido a esses detalhezinhos como uma gravata, ele é purificador do ambiente, né? E eu vejo Deus. Que Deus estava pensando quando Ele fez aquela florzinha tão minúscula, tantas outras lindas coisas que nós vemos por aí. Não é possível não ver Deus. Deus te abençoe e eu peço em oração que Ele te dê a abundância do Espírito dEle, a presença, a convicção, uma fé tranquila, uma fé real, que sirva de instrumento para nós vivermos os nossos dias em paz, em esperança, me desculpe, em convicção plena de que Deus nos ama, que Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre de curtir. Pense em alguém que poderia receber essa mensagem, que seria abençoado, que você possa compartilhar. Isso vai nos ajudar a levar a mensagem mais longe. Obrigada.